Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, os deputados federais Ottoni de Paula e Alê Silva confrontaram contradições e atos de hipocrisia do STF, além de salientarem a necessidade de harmonia e independência entre os poderes. Ottoni frisou: olhem como são as coisas. No dia 7 de julho de 2016, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente Ricardo Lewandowski, negou o pedido de um grupo de parlamentares que representava a minoria nesta casa para abrir a CPI da UNE, a pedido do deputado Marco Feliciano, porque havia à época indícios claríssimos de que a UNE era um braço da corrupção do governo Lula e de sua quadrilha. Porém, naquela decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou impor a esta casa a abertura de uma CPI. Nesta toada, ele complementou: Lewandowski disse que os trabalhos parlamentares, a toda evidência, não se submetem ao crivo jurisdicional. 5 anos depois, a incoerência. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, contradiz o próprio STF, fazendo uma clara interferência ao Poder Legislativo, impondo a abertura da CPI da Covid. A deputada Alê Silva, por sua vez, asseverou: venho mais uma vez aqui protestar contra a intervenção do STF, a usurpação do STF com relação às nossas funções legislativas. O STF intervém em nosso parlamento e nos humilha. A oposição sabe que não tem votos suficientes e recorre à sua liderança maior, o STF, que assumiu esse papel. Espero que os 3 poderes possam caminhar de forma harmônica. Não existe democracia quando existe apenas um poder. O STF tem mandado em tudo e em todos. Vamos delimitar a ditadura da toga, o ativismo judicial, a intervenção do STF. Assista. Presidente Bismarck, eu subo a essa tribuna para chamar a atenção do meu Brasil, do povo brasileiro. Olha como são as coisas. No dia 7 de julho de 2016, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente Ricardo Lewandowski, negou um pedido de um grupo de parlamentares que representava a minoria nesta casa para abrir a CPI da UNE, a pedido do deputado Marcos Feliciano, porque havia à época indícios claríssimos de que a UNE era um braço da corrupção do governo do Lula e de sua quadrilha. Porém, naquela decisão, o presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou impor a esta casa a abertura de uma CPI. E olha o que ele respondeu à época, abre aspas: não cabe qualquer intervenção desse tribunal para acelerar os trabalhos parlamentares, visto que se trata de matéria submetida a critérios de ordenação dos trabalhos parlamentares, os quais, a toda evidência, não se submetem ao crivo jurisdicional. Lewandowski disse que os trabalhos parlamentares, a toda evidência, não se submetem ao crivo jurisdicional. 5 anos depois, a incoerência. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, contradiz o próprio STF, fazendo uma clara interferência ao poder legislativo, impondo a abertura da CPI do Covid. A desculpa é que a CPI é um instrumento de minoria, mas minoria também eram os parlamentares que pediram em 2016 a CPI da UNE. Senhor presidente, infelizmente o presidente do Senado Federal se apequena e apequenou todo o Senado Federal ao permitir esta interferência. Mas o que mudou no entendimento do STF de 5 anos para cá? A resposta é conveniência. Peço apenas mais 1 minuto, senhor presidente, e eu termino. Sim, conveniência. Nós temos um Supremo Tribunal Federal
que não trabalha no apreço pela legalidade, mas pela conveniência do momento. Em 2016, não era conveniente investigar a UNE, mas agora é conveniente fazer da CPI um braço de ataque ao presidente Bolsonaro, quando deveríamos estar todos irmanados no esforço de combater o inimigo comum, que é a Covid. O sistema está preocupado em derrubar Bolsonaro. Então, que venha a CPI do deputado Neucimar Fraga, a CPI do Covidão, que eu já assinei. Se o Senado se apequena e não vai investigar a roubalheira de alguns governadores e prefeitos, que esta casa se agigante na CPI do Covidão. Se é para investigar, investiguemos a todos. Muito obrigado. Deputada Alê Silva. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Brasil. Eu venho mais uma vez aqui protestar contra a intervenção do STF, a usurpação do STF com relação às nossas funções legislativas. Sim, mais uma vez o STF intervém a esse parlamento e nos humilha sim. Ontem, até de uma forma inusitada, inovada, a senhora ministra Rosa Weber, limita a atuação, limita aí os efeitos dos decretos presidenciais com relação à extensão ou à regulamentação das posses de armas. E o que acontece? Por que isso aconteceu? Porque o STF foi acionado pela oposição, que sabe muito bem que não tem voto suficiente para aprovar decretos legislativos a fim de derrubar os decretos presidenciais, e recorre à sua liderança maior, que assumiu esse papel, que é o STF. Presidente, espero que esse parlamento não se mantenha inerte a esses efeitos, que esse parlamento saiba se impor e que, enfim, os três poderes possam, sim, andar de forma harmônica e não ser comandado por apenas um poder. Não existe democracia quando apenas um poder comanda o país, que é o que vem acontecendo. O STF tem mandado em tudo e em todos, e nós temos ficado limitados em nossas funções. E outro detalhe, para os meus seguidores que têm me perguntado o que nós estamos fazendo para mudar todo esse quadro. Pois bem, infelizmente nós ainda somos minoria, mas contamos com o público, contamos com os nossos seguidores, com os nossos eleitores, que eu sei que vão atrair, vão chamar cada vez mais eleitores, pessoas do bem, que querem o melhor para esse país, e vamos eleger mais de nós, vamos colocar mais de nós aí junto ao Congresso Nacional para, enfim, levarmos adiante as nossas propostas, as nossas proposições para delimitar a usurpação do STF, para delimitar o ativismo judicial do STF, para delimitar essa ditadura da toga. Obrigada aí, presidente. Até mais. Tenho como ouvir essas palavras sem responder também indignado em relação à decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui numa comissão de fiscalização financeira e controle, e o que mais nós percebemos com tudo o que aconteceu na Petrobras e na corrupção desenfreada no Brasil e institucionalizada durante o governo petista, que houve e muito roubo. Colocar na conta de Sérgio Moro qualquer consequência é um absurdo. Aliás, Bolsonaro só existe como presidente porque existiu Lula antes dele, deputado. A verdade é essa. Moro agora sendo colocado como culpado, como suspeito, como parcial, uma inversão de valores, uma perversão de valores. O que nós estamos vendo é uma corte que age parcialmente por meio do voto de alguns dos seus ministros. Quem para mim é suspeito é ministro que vota contra o combate à corrupção, que permite que haja impunidade no país. Ora, dizer que Lula é inocente, ainda mais numa comissão de fiscalização financeira e controle. Que pouca vergonha.
Lula ladrão, condenado em várias instâncias, não apenas por Sérgio Moro, por desembargadores, inclusive aqui em Brasília, teve recursos negados. Por uma decisão política, por estreita margem de 3-2, o Supremo Tribunal Federal rasga o combate à corrupção no nosso país e deixa indignados os cidadãos brasileiros que foram às ruas defender a Lava Jato e o combate à corrupção e hoje não podem em virtude de uma pandemia. Covardia, inclusive, de parte do Supremo Tribunal Federal de tomar tal decisão durante um período de pandemia. Não fosse isso, o povo estava na rua. O povo estava diante do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, senhor presidente, como deputado federal aqui, eu faço um apelo aos meus colegas parlamentares do Senado da República que debrucem-se sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Este é o papel que incumbe, de acordo com o artigo 52 da nossa Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, pois não há quem seja intocável neste país, não pode haver. Ninguém pode estar acima da lei, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo é quem deveria garantir a segurança jurídica no país e não criar tumulto no nosso país. Insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica. Esta decisão que foi tomada ontem no Supremo Tribunal Federal é apenas mais uma, apesar de uma das mais graves, se não a mais grave dos últimos tempos, mas apenas mais uma a fazer com que o nosso país rume para um colapso ainda maior do que aquele que nos impõe a pandemia por conta dos seus efeitos na área da saúde, na área da economia. É de indignar ouvir deputados do PT agora posarem de arautos da moralidade, vitimizarem um bandido e declararem suspeito um verdadeiro herói. Como tantos outros juízes, desembargadores, procuradores, promotores, policiais que trabalham no dia a dia pelo combate à corrupção. Ouvir isso ainda numa comissão de fiscalização financeira e controle é um escárnio para o parlamento. E não é à toa que esta casa está tão mal avaliada pelo cidadão brasileiro no que diz respeito à sua credibilidade. Cabe a nós, parlamentares, recuperarmos a credibilidade desta casa, deste parlamento, desta comissão de fiscalização financeira e controle, sermos duros no combate à corrupção e repudiarmos decisões como a do Supremo Tribunal Federal de ontem e pedirmos encarecidamente ao Senado da República que cumpra com seu papel, avalie os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque para mim, parcial está sendo a Suprema Corte, suspeitos são ministros que votam contra o combate à corrupção e pela impunidade no Brasil. Obrigado, senhor presidente.